Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a operação update do nosso CRUD, que é a operação que nos permite atualizar, ou seja, editar um registro que está salvo na nossa tabela do banco de dados. Para nos auxiliar, a gente vai editar esse registro a partir da nossa listagem de clientes. Por quê? Porque a gente precisa, ao atualizar um registro, a gente precisa de informar qual que é o ID desse registro que a gente vai atualizar. E aqui na listagem de clientes, a gente já tem o ID do registro. Então, o que a gente fez no vídeo anterior, que eu falo como é que a gente monta essa listagem de clientes, é criar esse link aqui, que vocês podem ver na parte inferior aqui do meu navegador, que ele está apontando para o arquivo editacliente.php e está passando uma variável do tipo get, que se chama idCliente, com o valor exatamente igual ao ID do registro, que nesse caso aqui é 1, nesse caso aqui é 2, nesse caso é 3 e nesse caso é 4. Então, se eu clicar nesse link editar, o navegador vai me direcionar para o arquivo editacliente.php, passando para esse arquivo a variável idCliente do tipo get com o valor 4, que é o que acontece se eu clicar. Então, nesse arquivo de edição de clientes, eu tenho também um formulário que tem o ID, o CPF e o nome. E esse formulário ele vem previamente preenchido com as informações do banco de dados. Agora eu vou mostrar então para vocês o código-fonte desse arquivo e como é que a gente fez para já trazer preenchidas as informações do banco de dados referente ao cliente, cujo ID está sendo recebido aqui por essa variável do tipo get. Nesse caso aqui a variável tem valor 4, então ele vai trazer o cliente que tem ID 4. Como é que foi feito, então, esse arquivo para trazer já preenchido? Como qualquer operação que a gente for fazer no banco de dados, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma conexão com o nosso servidor de banco de dados. Então, a primeira linha aqui se refere à conexão ao banco de dados, que a gente já falou em vídeos anteriores. A gente faz essa conexão utilizando a função MySQL Connect, passando primeiro o endereço do banco de dados, o usuário que vai fazer a conexão, a senha desse usuário e sobre qual banco de dados que essas operações vão ser realizadas. Na linha 4, eu tenho uma variável chamada idCliente que está recebendo o valor da variável que está sendo passada via get, que também se chama idCliente. Então, nessa variável aqui, eu estou salvando o valor da variável idCliente do tipo get. Então, nessa variável idCliente, eu estou salvando o valor da variável idCliente que chega como get para esse arquivo. E depois eu monto o SQL que vai me trazer somente o registro que tem ID exatamente igual ao que está sendo passado via get, que está armazenado na variável idCliente. Então eu faço uma consulta no banco de dados, na tabela clientes, e eu trago apenas o registro que tem idCliente igual ao valor da minha variável idCliente. Depois eu monto um conjunto de resultados, enviando para o banco de dados esse comando que está descrito na variável SQL, ou seja, essa consulta para trazer esse único cliente. E como eu vou ter como retorno exatamente um único registro, porque eu estou limitando os registros que vão ser retornados pelo ID, ou seja, vai trazer apenas o registro que tiver ID cliente, no nosso caso 4, eu posso salvar esse conjunto de resultados, que nesse caso é apenas um, diretamente na variável reg. Então, na variável reg, eu vou ter um vetor associativo em que as chaves desse vetor vão ser os nomes das minhas colunas lá no banco de dados. E aí eu posso utilizar essas informações para já preencher lá no formulário os dados desse meu cliente. Por exemplo, eu tenho um campo de texto que se chama idCliente, e nesse campo de texto o atributo value vai receber um valor que vai ser o valor da minha variável
rege na posição ID cliente. Note que a gente já viu que a gente pode escrever código PHP mesclado com código HTML. Então aqui eu tenho um código PHP, aqui eu tenho código HTML, e o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar um código PHP dentro de um código HTML, que nesse caso é o atributo value desse meu campo do tipo texto. Tá? Então, eu vou imprimir no atributo value o valor da variável reg na posição ID cliente. Para esse campo em específico, eu defini que ele é um campo do tipo somente leitura, porque não faz sentido o usuário poder alterar o ID de um registro. O próximo campo é o campo que se refere ao CPF. Então, esse formulário é exatamente igual ao formulário que a gente tem lá para o cadastro de clientes, com exceção que a gente está alimentando o atributo value de cada campo do formulário, que é o atributo que permite a gente já trazer uma informação já pré-preenchida nesse campo. E nesse caso aqui, do campo CPF, eu vou imprimir já o CPF, que já está salvo lá no banco, e no campo do nome, a mesma coisa, eu vou imprimir o nome que já está salvo lá no banco de dados, utilizando essa técnica aqui do atributo value. No mais, a gente tem que enviar essa informação para um arquivo diferente daquele arquivo que processa o cadastro do cliente, porque nesse caso a gente tem uma operação diferente de cadastrar, que é a operação de atualizar. Então esse arquivo se chama processa-edita-cliente.php. Então, qualquer informação que a gente modificar desse cliente aqui, por exemplo, eu vou modificar o CPF dele e vou colocar o sobrenome desse cliente. Quando eu clicar em alterar, então, essas informações vão ser enviadas para esse arquivo processa-edita-cliente.php, que é exatamente esse que a gente tem aqui. E o que vai acontecer? Esse arquivo ele tem funcionamento similar àquele que faz o cadastro do cliente no banco de dados. Só que agora, o nosso comando SQL, ele é diferente, porque ele não é um comando do tipo insert, ele é um comando do tipo update. Então, a sintaxe do comando update é um pouquinho diferente da sintaxe do comando insert. Então, a gente vai fazer um update na tabela cliente e a gente vai definir o valor do campo nome como sendo o valor da variável nome, e a minha variável nome está recebendo o valor do campo nome lá do meu formulário, que é exatamente esse aqui. E a minha variável CPF está recebendo o valor que for preenchido lá no campo CPF do formulário. Note que a ordem que foi informada aqui é diferente da ordem que está aqui no comando, mas não tem problema. Ele vai definir para o campo nome o conteúdo da variável nome e para o campo CPF o conteúdo da variável CPF. Para qual registro? Para o registro que tiver ID cliente igual ao valor da minha variável ID cliente, que nesse caso aqui é a variável que vem lá do meu formulário no campo ID cliente, que é esse campo aqui que está somente leitura, ou seja, não permite edição. Por fim, é enviado esse comando para o banco de dados e é analisado o retorno do banco de dados. Se o retorno for verdadeiro, ou seja, se for executado com sucesso, vai imprimir cliente atualizado com sucesso. Se não, ou seja, se houve algum erro ao enviar esse comando, vai imprimir erro ao atualizar o cliente e, por fim, vai mostrar dois links. Um link para a listagem de clientes e um outro link para o cadastro de clientes. Então vamos ver se está funcionando o nosso código. A gente já mudou o CPF, já colocou um sobrenome aqui para o Joãozinho e eu vou clicar em alterar. Antes de clicar em alterar, a gente vê que a gente não consegue modificar o valor desse campo. A gente não consegue apagar, a gente não consegue mudar, porque esse campo está salvo como somente leitura. Então eu vou clicar em alterar.
e aparece a informação cliente atualizado com sucesso. Quando eu vir aqui para a listagem de clientes, a gente já vai ver que o meu cliente com ID 4 agora se chama Joãozinho Rocha e o CPF dele mudou. Então eu posso modificar para qualquer um dos registros que vai funcionar. Então esse registro com ID 1, o registro com ID 2 e o registro com ID 3. Eu vou modificar somente um caractere aqui, clicar em alterar, listar os meus registros e agora eu tenho o meu cliente Manuel com o CPF alterado. Certo, pessoal? Então, nesse vídeo a gente viu mais uma das nossas operações básicas do CRUD, que é a operação U de Update. E no nosso próximo e último vídeo a gente vai ver como é que a gente faz a operação de Delete, que a gente consegue apagar um registro do banco de dados. Nos vemos então no próximo vídeo e até lá!